Olá, senhoras e senhores, estimados discentes, sejam bem-vindos para mais um momento da nossa disciplina de modernização da gestão pública. Hoje nós conversaremos sobre a desburocratização e suas ações necessárias. O processo de desburocratização é contínuo em nosso país, até pelo contexto que a gente está estudando nessa disciplina. Então, sai da burocracia, passa para uma reforma gerencial, o Estado passa a ser ter uma lógica de iniciativa privada. Nós vimos a questão da participação social agora no nosso último momento juntos, e agora nós vamos falar também sobre o processo de desburocratização, só que colocando exemplos mais atuais de como isso tem ocorrido. Porque, apesar da burocracia ainda permanecer, podemos perceber que esses processos têm sido simplificados cada vez mais. O objetivo aqui não é estudar novamente a burocracia, que a gente já sabe o que é e está cansado de falar e de trazer exemplos aqui, mas visualizar instrumentos de desburocratização na gestão pública, tais como o PPP e o PPI, que é o tema que a gente vai conhecer com bastante detalhes hoje. O que são as PPPs? Parcerias público-privadas. Essas parcerias representam uma estratégia colaborativa entre o setor público e privado para viabilizar projetos de interesse coletivo. Nestas parcerias, a administração pública firma acordos com as empresas privadas, visando a execução, financiamento, manutenção e operação de empreendimentos de utilidade pública, enquanto o Estado se compromete a garantir condições adequadas de exploração e remuneração. Então, aqui, Estado e iniciativa privada trabalham juntos de uma forma que seja um win-win, ganha-ganha. O Estado fica com menos responsabilidades, passa para a iniciativa privada um serviço, mas ele ainda detém o controle, mas ele se protege mais e a iniciativa privada ganha ao prestar o serviço. Então, é uma forma de facilitar o serviço público e as iniciativas de prestação de serviços e projetos também. Qual é a abrangência das parcerias público-privadas? Englobam qualquer relação entre Estado e setor privado. E as estritas se referem-se às parcerias públicas-privadas previstas na Lei nº 11.079 de 2004, para utilidades públicas específicas. Então, quando a gente está tratando das parcerias público-privadas, também tem que observar a forma como isso pode se dar. E essa forma, ela está regulamentada na Lei 11.079 de 2004. É como se a gente pensasse num processo licitatório. Lá na Lei de Licitações, nós temos as modalidades licitatórias possíveis. Com as parcerias público-privadas, é a mesma coisa. Existem aquilo que pode ser feito e o que também não pode ser feito, as suas vedações. E quais são as PPPs previstas na Lei 11.079? Iluminação e aí concessão patrocinada. E aí nós temos exemplos de concessão patrocinada, a iluminação pública de São Paulo. A parceria público-privada para modernização da iluminação pública da cidade de São Paulo é um exemplo de concessão patrocinada. Empresas privadas assumiram a modernização do sistema, trocando lâmpadas convencionais por LED e implantando tecnologias de gestão inteligente. O pagamento pela prestação de serviço é feito pela prefeitura, mas também parte dos recursos vem da economia da energia proporcionada pela modernização. Então, fizeram uma concessão patrocinada para a iluminação pública municipal e
escolher uma empresa para fazer isso. Um exemplo de parceria público-privada também é a concessão administrativa. E aí nós temos como exemplo o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Ele foi construído e é gerido por uma empresa privada, mas a remuneração ocorre por meio de pagamentos do governo, que destina recursos para custear e explorar os serviços hospitalares. Então, o Estado, no caso aí a prefeitura, se juntou com a parceria privada para realizar isso. Aqui no estado do Tocantins, nós estamos vendo isso acontecer agora com muita força. Nós estamos já discutindo hospitais que serão construídos na modalidade da parceria público-privada de concessão administrativa e vários outros exemplos. Inclusive, nós temos, salvo engano, uma secretaria de parcerias público-privadas em nível estadual. Para quê? Para dinamizar a oferta de serviços públicos por esse meio. Além disso, está previsto na Lei 11.079 a concessão comum, que aí nós temos exemplo, rodovias com pedágio. E quem vai muito para Goiânia, já agora, ou para o Goiás de uma forma geral, que pega a BR-153, vai lembrar disso. A cada 20 quilômetros tem um pedágio. Brincadeiras à parte, não é a cada 20 quilômetros, né? Mas tem vários pedágios durante toda a BR-153. Concessão de rodovias com cobrança de pedágios são exemplos de concessões comuns, que não são exclusivamente PPPs, mas estão previstas na mesma legislação. Então, é possível fazer uma concessão comum seguindo as regras da lei de concessões, mas também está disposto nas parcerias público-privadas. Nesses casos, empresas privadas constroem, mantêm e operam estradas, recebendo sua remuneração diretamente dos usuários por meio de cobrança de tarifa de pedágios. Salvo engano, eu ainda não vi a rodovia duplicada, mas com a concessão da BR-153 também foi posto que havia necessidade de duplicação. Então, os usuários vão pagar pedágio, mas em troca vai ter uma duplicação da rodovia. E aí a gente consegue ver um exemplo também de como as parcerias público-privadas agem. E aí nós temos mais exemplos de parcerias público-privadas. Construção de rodovias e estradas, empresas privadas se responsabilizam pela construção e manutenção de estradas, enquanto o governo assegura condições para exploração mediante tarifas justas. Hospitais e unidades de saúde, iniciativas privadas constroem e operam hospitais, oferecendo serviços de saúde à população, enquanto o governo garante estabilidade e qualidade dos serviços prestados, o que a gente também está vendo acontecer aqui no nosso estado. Sistemas de transporte público. Empresas privadas podem gerenciar sistemas de transportes públicos, como ônibus, trens, metrôs, assumindo responsabilidade pela operação, manutenção e modernização, enquanto o Estado fiscaliza a prestação de serviços pelas agências instituídas. Parcerias na educação, construção e gestão de escolas, universidades e programas educacionais pelo setor privado, com o Estado garantindo a qualidade do ensino e a infraestrutura necessária. E as vantagens das PPPs: inovação e eficiência, permitem o acesso a recursos, tecnologia e expertise, que é aquele conhecimento que aquelas pessoas têm por trabalharem na área, do setor privado, estimulando a inovação e a eficiência na entrega de serviços públicos e infraestrutura. Compartilhamento de riscos, distribui os riscos entre o setor público e o privado, permitindo que cada parte assuma a responsabilidade de acordo com a sua capacidade, mitigando possíveis impactos negativos.
Agilidade na execução de projetos. Agilizam a implementação de projetos públicos, já que a iniciativa privada muitas vezes possui maior agilidade na execução, reduzindo o tempo de espera e burocracias. Então, imagina, duplicar uma rodovia. Se é o Estado fazendo isso, vai demorar muito mais do que se for em uma empresa privada. Por quê? Porque a empresa privada contrata e demite de uma forma simples. O Estado tem que fazer muitas vezes concurso, as contratações têm que passar por uma licitação. Então, veja, com as parcerias público-privadas, os entes privados fazem o que eles conseguem, sabem fazer de melhor, e o Estado entra com aquilo que ele pode oferecer, que no caso é o dinheiro. Quais são as desvantagens das parcerias público-privadas? Custos elevados, podem ser onerosos a longo prazo devido aos custos financeiros associados ao financiamento privado, resultando em tarifas mais altas para o público e os custos adicionais para o governo. Riscos de interesses contrapostos. A divergência entre os objetivos públicos e privados pode gerar conflitos de interesses, impactando a qualidade ou os objetivos sociais dos projetos. Complexidade contratual. A estruturação de contratos complexos pode gerar dificuldades na negociação e execução, exigindo uma gestão robusta e clara para evitar disputas ou ambiguidades. Então, também pode haver aí uma judicialização desses contratos. Um exemplo recente fizeram uma concessão via PPP, salvo engano, de um parque, e um banco criou uma área VIP só para seus clientes no parque. E aí a sociedade civil organizada disse: não, isso aí é privatizar um espaço público. Como é um espaço público, a pessoa tem que ter direito a acesso, mesmo que ela tenha que pagar. E aí, no caso, foi uma sala VIP do Nubank e no Parque Ibirapuera. Aí o que aconteceu? Judicializou, e aí aquela área que só podia ser acessada por clientes de uma modalidade do Nubank, agora pode ser acessado por qualquer um que pague. Então, você deixa de ter uma zona exclusiva, que seria uma privatização do espaço público, e passa a ter uma zona que você, para acessar, tem que pagar. Torna-se público, mas para ter um acesso mediante pagamento. E aí já não é uma privatização do espaço público, mas uma exploração de serviços. Programa, e aí nós vimos a PPP, e agora nós vamos ver o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento. O Programa de Parcerias de Investimento foi criado pela Lei 13.334 de 2016. É uma iniciativa do governo federal para impulsionar o desenvolvimento através de diversas modalidades de concessões e parcerias, não se limitando apenas às parcerias público-privadas. Este programa busca atrair investimentos e estimular o crescimento econômico, promovendo competição, estabilidade jurídica e qualidade na prestação de serviços públicos. O PPI, ele parte da estabilidade das políticas públicas de infraestrutura, legalidade, qualidade, eficiência, transparência e segurança jurídica. Aplica-se à União, mas envolve outros entes da federação para viabilizar empreendimentos. Exige atuação conjunta e eficiente para a conclusão dos processos necessários à estruturação de projetos. E aí nós vamos materializar a PPI através de exemplos. Os leilões de aeroportos. Concessões de aeroportos à iniciativa privada para modernização, expansão e gestão, como o caso dos leilões dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Galeão. Nós temos também exploração de petróleo e gás, licitação para exploração de campos de petróleo e gás, buscando parcerias com empresas privadas para aumentar a produção nacional. Então, você busca dinheiro fora para serviços aqui dentro.
Privatização de empresas estatais, venda de participações acionárias de empresas públicas, como a Eletrobras, para atrair investimentos privados e promover a modernização da expansão. Construção de ferrovias, concessões para construção e operações de ferrovias, visando a melhoria da infraestrutura logística do país. Então, você vai lá fora, capta recursos e traz para cá por meio de parcerias públicas de investimento. Então, imagina, precisamos construir uma linha de transmissão para levar energia lá de Itaipu, no Paraná, até Brasília. Vai ficar bilhões para construir essa linha de transmissão. Vai lá fora e pergunta: alguém aí quer investir nisso? A gente vai pagar em 50 anos. Aí alguém vem, aplica o dinheiro, constrói e com as tarifas ele vai remunerando esse investimento. Vantagens da PPI: atração de investimentos, atrair investimentos privados para projetos de infraestrutura, desenvolvimento e modernização de setores estratégicos, impulsionando a economia e a competitividade. Melhoria na infraestrutura, contribui para a melhoria da infraestrutura nacional, permitindo a execução de projetos de grande escala que beneficiam a sociedade como um todo. Também estabelece processos padronizados para concessões e parcerias, oferecendo diretrizes claras e segurança jurídica para investidores e o setor público. Desvantagens da PPI: risco político e regulatório. Mudanças políticas e regulatórias podem impactar a continuidade e estabilidade dos projetos, gerando incertezas para investidores e empreendimentos em andamento. Então, eu citei o caso desse exemplo da linha de transmissão. Imagina se o novo governo que assume diz: olha, não vamos continuar esse projeto. Não vamos mais nos comprometer em pagar as tarifas combinadas. E como a lei do país vale aqui dentro, é muito difícil você ser executado judicialmente lá fora. Então, isso pode ser uma insegurança para aquela pessoa que investiu o seu dinheiro. Então, existe esse risco em razão por questões políticas ou também de regulação que possam impactar. Monopolização: a concentração de grandes projetos na mão de poucos investidores pode gerar oligopólios ou monopólios em setores estratégicos, limitando a competição. Então, se todo mundo, para consumir energia elétrica no Brasil, depender de uma única empresa, essa empresa vai poder fazer o que quiser, aumentar a tarifa, não prestar um serviço de qualidade, e vai ser muito difícil a gente, enquanto cidadão, enquanto consumidor, enfrentar essa empresa, porque ela é a única que faz isso. Então, essas são as desvantagens dos monopólios. Projetos de infraestrutura também podem gerar impactos sociais e ambientais significativos, demandando cuidados especiais para a mitigação desses efeitos. Então, grandes projetos de infraestrutura podem ter, sim, um impacto ambiental gigantesco e afetar ecossistemas inteiros, certo? Então, essas são algumas das desvantagens do PPI. Como nós vimos hoje, nós conhecemos o PPI e as PPPs, que são modalidades para pensarmos uma desburocratização do Estado. Espero que tenham aproveitado o nosso encontro e até breve. Muito obrigado.